Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim fazer aquele vídeo em que eu indico alguns livros que vocês podem gostar se vocês também gostam de outros. Eu gravei um vídeo esses tempos, e vocês gostaram bastante, e eu também senti que foi uma boa forma de conseguir falar um pouco mais sobre alguns livros que eu leio e que eu não consigo trazer aqui como vídeo específico no canal. Tem um desses em específico aqui que eu vou gravar pro canal, mas é muito difícil assim, né? Eu não consigo ter uma constância de conteúdo pra gravar vídeo sobre todas as coisas que eu leio. Inclusive, eu acho que isso não faz sentido quando eu não gosto tanto da leitura. Eu leio aí uma média de 4 livros por mês, e os vídeos de falar especificamente sobre um livro são os mais trabalhosos e os que vocês menos assistem, porque, enfim, não chama a atenção de todo mundo. Se você não tem interesse por aquele livro, muitas vezes não assiste. Tem pessoas que também não gostam de saber muito sobre um livro antes de ler, então só assistem depois que já leram. Em resumo, eu acho que essa é uma boa forma de falar um pouquinho mais, sem entrar em muitos detalhes sobre algumas das leituras que eu fiz e que eu queria recomendar. E a minha cabeça funciona muito assim, a gente acaba, né, associando mesmo, não comparando. A ideia aqui não é comparar os livros, longe disso. Tem uns que não tem, né, eu vou explicar o que cada um deles tem em comum que me fez conectá-los, mas a gente acaba lembrando, né, algumas coisas, fazendo referências e conectando mentalmente. Eu conecto muita coisa. Eu tô assistindo uma série, eu já consigo conectar isso com alguma coisa que eu li, então é assim que a minha cabeça funciona mesmo. Mas vamos lá, que tem bastante coisa. Hoje eu separei 4 livros, né, então serão 8, vou falar 4 categorias aqui. O primeiro livro que eu separei foi Germinal. Eu já falei sobre esse livro aqui, é um dos livros da minha vida. Tem vídeos, uma série de vídeos sobre os livros que marcaram a minha vida, e Germinal está entre eles. Eu preciso reler, eu li nessa ediçãozinha aqui, eu realmente quero ter uma edição bonitona para reler, mas ainda não consegui. E aqui nesse livro a gente tem o início do sindicalismo, né? A gente acompanha uma família que passa por condições muito insalubres de trabalho em mina de carvão, e a gente vai perceber esse movimento, né, como que as coisas começam a se movimentar, levando essas pessoas à consciência, né, do que elas passam e das condições em que elas vivem. E se você gosta de Germinal, talvez você goste de As Vinhas da Ira, do Steinbeck. Esse é o que eu comentei que vai sair vídeo no canal. Eu já cheguei a gravar o vídeo, mas estava muito barulhenta a vizinhança. Já comentei aqui algumas vezes, né? Eu moro num bairro residencial, tem muita casa com cachorro, e aí cachorros passeiam na frente da casa dos outros cachorros. Algumas vezes já teve obra, teve gente ligando motosserra, enfim, coisas assim. E então eu fiquei 40 minutos tentando gravar e acabei precisando interromper porque não tava dando certo, mas vem aí, já tenho, né, roteiro e tudo preparado para esse livro. Mas aqui, em um super resumo, nós vamos acompanhar a família Joade, que perde todas as suas terras, né, as terras ali de toda a vizinhança são tomadas pelos bancos, e eles acabam atraídos ali por um anúncio da Califórnia, né, de que na Califórnia tem muito trabalho nas colheitas. Eles são atraídos por aquelas imagens de árvores cheias de frutos, né, pêssegos, uvas, e então a gente vai acompanhar essa família, né, fazendo esse movimento, essa viagem. E já no caminho, né, eles começam a encontrar outras famílias, outras pessoas que também estão indo para esse lugar, e percebem que as coisas não são bem assim, né, que ao chegar lá o mundo não vai ser tão ideal. Então são 2 livros que vão falar sobre condições de trabalho, vão falar muito sobre a miséria e vão acontecer em torno de famílias, assim, né? São livros muito diferentes, muito. Então aqui a Intuito não tem nada de comparação. Germinal é um livro naturalista. Aqui no As Vinhas da Ira a gente tem a crítica muito mais como centro. Mas eu acho muito que se você gosta de um, você vai gostar de outro. E aí que lembrando que as recomendações são cruzadas, né, pra maioria deles, pelo menos. Então, se você já leu As Vinhas da Ira e não leu Germinal, eu também recomendo bastante. O bom é que esse vídeo vai estar extremamente eclético, porque eu tô passando de clássicos como Germinal e As Vinhas da Ira pra coisas mais contemporâneas. Se você leu Flores para Algernon, que eu vou deixar a capinha aqui, que eu li no Kindle, talvez você goste de Amêndoas.
Esse livro aqui tá um pouco mais assim, burburinho atualmente, mas eu li porque eu vi a Mel e a Mari Dal Chico, né, já tinha comentado aqui lendo esse livro. E o que esses livros têm em comum, né? Os dois vão retratar aí protagonistas que fogem ao que a sociedade considera padrão, né, de cada um de sua forma. Então, em Flores para Algernon, nós temos, né, esse protagonista que vai participar de um experimento para aumentar seu QI e quanto mais isso evolui, mais ele começa a ter consciência das violências que ele sofre. Então, é um livro bem mais leve em termos de violência do que esse aqui. E nesse aqui nós temos também um protagonista, né? Ele tem uma condição chamada alexitimia, eu acho que é assim que pronuncia, em que ele não consegue identificar e, enfim, entender as suas próprias emoções. Então esse livro é narrado, né, por esse protagonista, e é um livro que tem muita violência, e uma violência trazida de uma forma muito natural, porque ele não consegue processar, digamos, internamente tudo que acontece, né? As emoções, sejam elas negativas ou positivas. Então eu acho muito que eles têm esse arco em comum, apesar de serem livros muito diferentes, a escrita é bem diferente, né? E aqui eu confesso que a escrita me incomodou um pouco no início, que é estranho pra nós, assim, coisas muito bonitas ou muito violentas narradas da mesma forma, mas com o passar do livro a gente vai entendendo um pouco mais. Eu tenho as minhas ressalvas, acho que algumas coisas não são tão factíveis assim, mas no fim das contas é um livro que eu gosto e que eu recomendo, e eu acho que se você tá lendo esse aqui ou leu esse aqui, porque eu sei que tá bem falado também, e ainda não leu Flores para Algernon, pode ser uma boa pra você. Passando agora pra literatura nacional, falei que isso aqui estava bastante eclético hoje. Se você gostou do Essa Gente, do Chico Buarque, vou deixar a capinha aqui porque eu também li no Kindle, talvez você goste de Fim, da Fernanda Torres. Então, como eu comentei, eu tentei focar um pouco nos livros que eu li recentemente para falar mais sobre eles aqui. Então, Fim foi um desses livros. E essa categoria, digamos, tá um pouco diferente porque eu não gostei muito do Essa Gente. E eu gostei bastante do Fim. E eu achei que eu não fosse gostar do Fim quando eu comecei a ler pelos mesmos motivos que eu não gostei tanto do Essa Gente. Então, eu acho que eles têm sim coisas em comum. Nesse caso, a minha recomendação é mais de lá pra cá. Se você gostou dessa gente, eu realmente acho que tem muito pra você gostar de Fim. Mas eu não gostei muito dessa gente e gostei de Fim. Então, se você não gostou dessa gente, talvez você goste de Fim também. O que eles têm em comum? Os dois vão ser, digamos, comédias de costume, né? Então, eles vão retratar uma certa classe média brasileira ali, em específico aqui carioca, como uma sátira. E uma coisa que é 100% gosto meu, gosto pessoal, e que eu já comentei várias vezes, quem já me acompanha aqui, eu não caiu de paraquedas nesse vídeo já sabe, quando os personagens são incômodos demais, assim, por querer. Quando falta a camada. Quando a gente tem uma pessoa muito ruim, muito babaca, ou que só faz coisas muito incômodas, falta pra mim aquela camada mesmo do ser humano, de que nenhum ser humano é totalmente bom, totalmente ruim, que a gente, né, tem um equilíbrio. Então fica me parecendo que foi muito feito pra ser uma pessoa ruim. E nesse caso, como são comédias de costume, a gente tem realmente caricaturas, né? Então, os personagens correspondem a determinados estereótipos e eu não consegui ultrapassar isso no Essa Gente. Essa Gente foi um livro que me incomodou bastante por conta desse fato, assim, não foi algo específico. Eu já não sou muito leitora de comédias, nem assistidora de comédias, eu sou uma pessoa muito chata pra comédia, é difícil, assim, eu achar as coisas engraçadas, então por si só não é algo que me chama atenção. Mas Essa Gente foi uma leitura que eu fiz para um clube do livro que eu participo aqui, então foi super rica a troca, várias pessoas, a grande maioria das pessoas gostou bastante, então repito que é algo do meu gosto pessoal. E quando eu comecei a ler Fim, eu já me deparei com isso, né, então aqui a gente vai ter alguns, se eu não me engano, são 8 amigos, 6 amigos. Agora eu me esqueci o número, peraí. 5 amigos. Então são 5 amigos, dos quais nós vamos acompanhar o fim da vida, né? Alguns um pouco antes, outros bem na velhice.
E o livro vai se desdobrar, né, a partir do fim da vida deles, mas a partir disso a gente vai conhecer um pouco mais de cada um. E não só no capítulo que diz respeito a eles, mas a gente vai ter muito a visão de um sobre o outro e coisas em comum que acontecem. E eles são babacas. Já no início eu pensei, não vou gostar, porque vai ser como essa gente, assim. Mas a Fernanda Torres, de alguma forma, conseguiu ultrapassar essa barreira. Eu acho que justamente por a gente ter ponto de vista de outras pessoas, ele traz uma camadinha de o que tá por trás daquilo, outras coisas que podem ter acontecido. Mas enfim, ficam aí as recomendações de livros que são sátiras a essa classe média, a essa família tradicional brasileira e tudo que acontece por trás aí, né, nessas situações. E agora, por fim, mas não menos importante, se você gosta do Ano do Pensamento Mágico, meu livro favorito do ano passado, vejam a responsabilidade desse próximo aqui. Talvez você goste de Aos Prantos no Mercado. Aqui preciso, né, como já comentei, tratar na terapia o que eu tenho com o livro sobre luto. Mas em Um Ano do Pensamento Mágico a gente tem a Joan Didion retratando aí o período em que a filha dela estava internada, né, estava no hospital, muito doente, e ela perde o marido de forma súbita. É um livro extremamente doloroso e, enfim, sobre esse aqui eu já falei, vocês já estão cansados de saber. Quem caiu de paraquedas aqui pode procurar, que tem bastante de mim falando sobre Joan Didion. E esse aqui é um livro em que a autora vai falar sobre a perda da mãe dela. Ela perde a mãe pro câncer. E tem uma questão cultural muito forte aqui também, né? Então a mãe dela era coreana e o quanto essa perda acaba afetando a própria identidade cultural dela, né? O quanto essa mãe era uma figura que unia ela a quem ela de fato é, assim. Então, além da questão do luto, tem uma questão muito legal cultural aqui nesse livro. Eu ainda pretendo gravar um vídeo sobre esse aqui também, mas ele vai ser bem mais delicado, porque eu perdi uma madrasta pro câncer também, então tiveram alguns pontos aqui nesse livro que foram extremamente delicados pra mim. O vídeo em que eu falar sobre ele, na hora que eu conseguir, vai se chamar Os Prantos na Academia, porque pra mim eu poderia utilizar dessa forma. Mas enfim, aqui a gente vai ter uma construção da relação delas, né? Então, não só do luto em si, mas problemas que elas tiveram, tanto por serem semelhantes quanto por diferenças. E depois todo o período da descoberta da doença até que a mãe dela falece, o que acontece depois. Ele não foi, assim, nosso número 1 como o Ano do Pensamento Mágico pra mim, mas foi um livro que mexeu muito comigo. Com certeza parte disso, né, diz respeito ao fato dele ter se conectado muito com a minha história pessoal, mas de toda maneira é um livro que eu gostei muito da escrita dele, eu acho que muita gente pode gostar, não só pela questão do luto em si, mas por essa relação familiar. Drama familiar é uma coisa que eu gosto muito, e uma grande parte desse livro é mais focado na própria questão da relação, tanto com a mãe, quanto com o pai, quanto outras pessoas da família, do que necessariamente sobre o luto. Então fica aí uma recomendação muito forte, não foi assim... Até esse momento ele não está no top 1 do ano pra mim, mas com certeza tá entre os favoritos. Gostei muito desse aqui. E foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu consegui falar um pouquinho mais aí, trazer referências de algumas das últimas coisas que eu li pra, né, suprir aí esse ponto de não ter gravado vídeo sobre todos eles, mas sobre as Vinhas da Ira com certeza eu vou gravar. E quero gravar sobre Aos Prantos no Mercado, mas não sei em que momento eu estarei pronta pra isso. Me contem aqui se vocês têm outras indicações com base nesses livros e se tem algum outro livro que vocês sabem que eu li, querem que eu recomende outros com base nesses. E a gente se vê no próximo vídeo.